Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Pod Rondônia. Já aproveita, segue a gente nas redes sociais, ativa as notificações para receber os nossos conteúdos. A nossa entrevista de hoje é com a advogada Carol Fernandes. Seja muito bem-vinda à nossa programação, doutora. Muito obrigada pelo convite, Samara. Quero aqui agradecer essa oportunidade. Eu acredito que esse podcast hoje vai estar muito bom, recheado de conteúdo atualizado, viu? Coisas boas para você que acompanha a nossa programação. Já vamos começar perguntando quem é a doutora Carol Fernandes. Eu sei que olha, gente, muitos títulos, viu? É especialista em diversas áreas que ela mesma vai contar para vocês. Fazer uma autoapresentação, né? Nunca é fácil, mas vou falar sobre mim, então. Sou advogada há quase 10 anos. Minha área de especialização é o direito previdenciário e o direito médico à saúde. Eu atendo demandas em alto níveis de complexidade, desde planejamentos previdenciário para aquela pessoa que pretende se aposentar, mas não sabe por onde começar, desde benefícios mesmo por incapacidade, aposentadorias e tudo mais. Então, a área da saúde ela está assim intimamente ligada a essa parte previdenciária que eu amo, que é o bem-estar, né, do cliente, do segurado e tudo mais. Doutora, deixa eu perguntar para a senhora, qual é a maior dificuldade em ser advogada quando a gente vai para essas questões ligadas à saúde, ao bem-estar do cliente? O que eu vejo hoje na prática da advocacia é que o cliente ele chega com um diagnóstico ou com uma incapacidade muito desorientado. Porque assim, o seu emocional ele já está abalado por conta, né, de uma notícia que às vezes pegou de surpresa. Então, de repente, aquele trabalhador descobriu uma doença que o tornou incapaz. Então, como é que fica a cabeça dele? Então, ele já chega no escritório aflito, buscando, de fato, uma solução jurídica de qualidade para que a gente possa orientar e trazer ali algo que possa servir para ele se organizar financeiramente, que seria, né, a concessão de benefícios. Então, a maior demanda que eu vejo nesta área da saúde é, de fato, também a falta de informação. Nós vamos falar aqui hoje, Samara, eu vou tentar explicar de uma forma muito clara como é, de fato, importante você que está ouvindo, seja porque é portador de alguma enfermidade, doença, incapacidade ou deficiência, seja também você profissional da área da saúde e até do direito. Porque, assim, o que nós observamos é que não há explicações para este público de forma clara de quais são as suas seguranças, os seus direitos e as suas garantias. Então, o cliente ele chega ao escritório sem orientação, sem nenhum respaldo, nada assim que possa trazer tranquilidade. É ali que a gente faz aquele primeiro acolhimento desse cliente, trazendo para ele as condições da sua realidade e tentando ali trazer uma solução também que seja eficaz ao caso. Doutora, falando nessa questão de informações e direito, uma pesquisa saída em 2015, de lá para cá, o INSS ele tem negado muitos benefícios, né? O INSS ele tem negado benefícios até para pessoas que chegam lá para perícia de cadeira de rodas, sim, acamados, né, com amputação de membros, e aí eles mandam um laudo de que aquela pessoa está apta a voltar para o trabalho. Isso é uma coisa que está acontecendo, você pode ver nas redes sociais, você pode ver muitas pessoas elas falando e questionando sobre isso, o INSS, sim, e assim, a gente acha um absurdo, como que uma pessoa que está incapaz, que está amputada, ela tem condição apta para voltar ao trabalho? Na sua opinião, como advogada, por que isso acontece? O que eu costumo dizer, Samara, para o meu cliente é o seguinte: a negativa do INSS não é o fim do seu direito, mas a partir dali nasce a possibilidade de outras alternativas, que é onde a gente busca o quê? O judiciário. Falando sobre esses casos que são bizarros, até aconteceu já comigo na condição de advogada. Eu tive assim uma imensa alegria e privilégio de ter como cliente a minha primeira babá. Então, ela cuidou de mim quando criança e eu pude cuidar dela ali quando ela precisou. Ela veio enferma, ela teve ali um histórico de doença muito grave, teve que amputar um dos membros, né, das pernas. E no dia da perícia médica, só para vocês verem como isso é normal, mas foge assim de uma racionalidade, de uma humanização, é que ela ainda na condição de cadeirante foi à perícia médica, passou pela perícia e quando eu fui consultar o resultado do benefício, ela estava apta a trabalhar. Ela era doméstica. Como uma trabalhadora, uma empregada doméstica poderá voltar ao ambiente laboral naquela condição? É impossível.
Então, o INSS ele negou o direito dela ao acesso de um benefício. Nós, a partir dali, conseguimos estudar o caso, eu vi as medidas que eram possíveis, medidas cabíveis, entramos com a ação judicial e eu consegui a aposentadoria dela. Mas o que eu observo é que existem muitos também, a gente não pode deixar de falar sobre isso, pessoas que buscam esse direito sem ter acesso ou necessidades reais, que acabam ocupando o espaço de quem precisa. Então, assim, o INSS hoje, ele está, a maior parte, sendo de forma digital. Então, as perícias também podem ser avaliadas no contexto online, digital. Então, vai ter contextos, vai ter formas de processo que nós vamos montar, de forma administrativa ali, em que sequer o médico vai olhar para aquele segurado. Não vai saber se a dor nas costas é verdadeira ou não. Não vai saber se a amputação é verdadeira ou não. Ele vai se basear naquilo que está no documento médico, que é o laudo. Que mais à frente a gente vai falar bem melhor sobre isso. Só que assim, é sobre a condição real daquele segurado. Existe uma incapacidade? Essa incapacidade, ela é ao ponto de te arrancar do mercado de trabalho? Porque eu sempre alerto o meu cliente assim. Veja, se você tem condições de trabalhar, prefira o seu trabalho do que buscar um benefício do INSS. Porque não há segurança, pode ser cessado a qualquer momento. Você ali, de repente, durante um tratamento médico, vai ter o benefício interrompido, isso de forma financeira vai impactar também a sua realidade. Então, assim, nós fazemos no escritório, nessa pasta de clientes previdenciários, que seria benefício por incapacidade, uma análise muito detalhada sobre a real necessidade, com a análise dos documentos, para que se há ou não a possibilidade de direito. E quando há, ainda que o INSS venha negar, a gente entra com a ação judicial e os meios cabíveis até conseguir o benefício. A senhora ultimamente, né, tem estudado bastante, tem atuado em muitos casos, né, de benefícios para pais e mães de crianças autistas, né? Na verdade, a criança que né, nessa condição que a gente chama, que é uma condição que hoje está sendo mais falada. Outro dia eu fiz uma entrevista, eu estava numa roda de conversa, aí uma das pessoas falaram assim, nossa, mas parece que agora o autismo, né, a criança com TEA, está falando-se mais sobre o assunto, mas será que isso sempre existiu? É porque agora a medicina, a mídia está tratando isso de uma forma mais simplificada, ao ponto de ter o reconhecimento mais facilitado. Mas sempre houve pessoas com esse diagnóstico, só que eram condicionadas de forma diferente. Então, o autismo, ele abre um universo. E eu aprendi estudando que, de fato, existem inúmeros benefícios à pessoa com autismo, que até no estudo eu aprendi, que eu acho que vale até levantar essa informação, que uma pessoa autista, ela nasce e ela morre nessa condição. Então, não há cura, há um processo de melhoramento da sua condição social e, né, de acordo com os níveis, de acordo com a forma como é, de fato, diagnosticado, aos tratamentos. Então, eu digo que a minha profissão, por meio dessa área de atuação, ela traz um resgate de uma esperança, de uma possibilidade, de um meio, de um financeiro, que vai mudar todo aquele contexto social e familiar. E você acredita que essa área, né, que você escolheu para atuar, o que te levou, né, a ser advogada? Principalmente, a gente fala de causas sociais, porque, de fato, são causas que são impactantes, né? Sim. São causas, Samara, que, de fato, assim, se você for olhar durante a faculdade, os 5 anos que você estuda, não se comenta sobre o previdenciário. Só que ele é muito social, de fato. Então, é o amor, como eu disse, à pessoa. Quando eu me formei, na época, quase 10 anos atrás, o meu sonho era ser juíza. Então, eu saí da faculdade e falei, eu vou estudar para ser juíza. E eu estava muito convicta daquilo. Só que eu precisava trabalhar. E minha mãe falou assim, olha, Carol, minha mãe é advogada há muitos anos, falou assim, tem uma área que é o direito previdenciário. Por que você não começa a estudar para ver se vai dar certo? Falei, olha, vamos fazer isso, porque não era uma matéria que o escritório à época trabalhava, então eu queria fazer algo diferente. E quando eu comecei a entrar nesse mundo do previdenciário, ver as inúmeras possibilidades de servir as pessoas por meio deste direito, eu vi que de fato ali estava o meu coração. E eu falo que é tão assim, propósito e missão, que Deus, ele coloca no nosso coração aquilo de fato que a gente possa servir. Porque eu atendo a viúva, o órfão, o necessitado.
Então, eu tenho a lida, o trato direto com aquela pessoa que, de fato, demanda. E para vocês entenderem, o previdenciário, ele vai, em algum momento, te servir do nascimento ao óbito. Ah, mas eu nunca vou me aposentar. Tudo bem, mas em algum momento, de repente, você fica incapaz. Ninguém projeta uma incapacidade, né? Um acidente de trabalho, uma eventualidade. Você pode, em algum momento, acionar o direito previdenciário, que é um direito social. Então, eu escolhi o direito previdenciário tendo essa missão, de fato, de servir ao próximo. E o meu coração está nisso. E agora, com essa atuação, né, em benefícios, né, para pessoas que têm, né, autismo, como que você começa, né? Vamos falar dessas mães. Sim. A gente tem um problema que acontece, né? Já começando ali na infância da criança, que é o acesso à escola, né? Acho que o problema das mães, elas já começam aí. Sim. Quando a criança precisa ir para a escola. Porque a criança, ela tem direito à escola e ela precisa estudar, ela precisa estar matriculada, independente da sua condição. Só que aí, quando essa mãe ela chega na escola, muitas vezes a sala de aula ela não comporta mais. Ali só tem um cuidador e dentro da sala de aula tem mais de 3 alunos que precisam de cuidadores. Aí começa todo o dilema, né? O conflito ele começa a partir do momento em que, de fato, existe a necessidade, mas em contraponto não existe uma preparação para servir essa necessidade. O que vale aqui destacar, e eu acho de suma importância, é o seguinte: se você chegar a questionar, mas toda criança que necessita ou que a mãe vê que tem um comportamento diferente ou atípico, necessita de um cuidador, de um assistente dentro da sala de aula, a lei fala o seguinte: a partir do momento que existir a necessidade, e essa necessidade ela deverá ser comprovada. E aqui a gente já abre um gancho. Essa comprovação, Samara, ela se dá por meio de um laudo médico. Então, veja, tem que haver todo um procedimento para que faça, de fato, jus a este benefício que é de ter alguém preparado na sala de aula, além do professor titular, para acompanhar o desenvolvimento dessa criança. Então, eu tenho um filho que ele precisou agora chegar na fase de alfabetização e nós temos um diagnóstico fechado, uma necessidade dessa criança ter um acompanhamento supervisionado. E as mães, elas me procuram muito com a dor o seguinte: doutora, mas eu tenho medo até mesmo do meu filho sofrer um preconceito. Eu tenho medo do meu filho não conseguir acompanhar a turminha dele. Eu tenho medo. O medo, assim, é um sentimento muito forte dessas mães atípicas. E uma barreira também, E uma barreira. Então, assim, o medo é um sentimento dessas mães atípicas porque, assim, nós não preparamos para ter um filho atípico. Nós somos escolhidas a tê-lo. Então, o diagnóstico é o primeiro impacto. Então, saber introduzir essa criança no meio social, ali, o primeiro contato social da criança é a escola. Então, você ter esse cuidado, esse zelo é muito importante. O que eu observo é que não é toda criança que necessita, se não haver, de fato, uma indicação médica. Alguém que prescreva a necessidade. Mas, havendo, a lei, ela traz essa garantia. A lei fala o seguinte: é um direito da criança e um dever, uma obrigação da escola cumprir. Seja essa escola pública ou particular. Então, existem esses procedimentos a serem cumpridos para que haja, de fato, essa garantia, que é o acesso da criança a um aprendizado mais cuidadoso, digamos assim. Por exemplo, eu tenho clientes no meu escritório em que o filho só aprende quando a professora lê a prova. Se ele for ler a própria prova, ele não consegue respondê-la. Mas se a professora for ler para ele, o seu grau de compreensão ele é infinitamente melhor. Então, ele consegue responder. Olha, a questão aqui é digamos, né, um exemplo. A questão aqui é de uma interpretação. Eu vou ler o texto para a criança vai ter uma compreensão daquele assunto e ela consegue responder. Então, eu tive clientes no meu escritório que a mãe ela trouxe essa situação. Olha, o meu filho ele passou de ano e é uma alegria. Ele passou de ano, ele conseguiu acompanhar a turminha dele porque nós entendemos a sua necessidade. Então, cada criança ela é individualizada, ela é um ser particular e nós devemos atender. Só que aqui, Samara, vale muito a gente falar que a escola ela não pode colocar uma barreira de limitação. Veja, para tal série, nós só iremos receber matrículas de 5 crianças atípicas. Não existe isso.
Se houver a necessidade de 6, a escola é obrigada a matricular as 6 dentro do seu programa. Se houver 7, 10 crianças laudadas com necessidades para atendimentos especiais, a escola não pode colocar barreiras, objeção para isso. Até porque a Constituição fala o quê? A educação, a saúde é direito e garantia de todos. Não pode haver essa limitação. Então, só que isso, em contrapartida, o ser humano do outro lado não está preparado. A escola tem medo, não sabe lidar, não capacitou profissionais, e por conta disso ela prefere fazer o quê? Negar. Só que a negativa, infelizmente, é um problema gigantesco que a gente hoje tem discutido de forma judicial. E 90% dos casos, né, ou 100% deles, o judiciário ele entende favorável, né, a essa família. Com certeza. Só para vocês entenderem, há uma penalidade administrativa que a escola que não prover esse atendimento especializado da criança, que é um atendimento individualizado, ela poderá, inclusive, pagar uma indenização de 30 a 40 salários. Então, assim, há uma punição até, assim, significativa mesmo, para que a gente chame a atenção. Opa, é melhor a escola capacitar um profissional do que ter que, de fato, ficar respondendo de forma administrativa ou judicial. O meio não é esse. O meio é o quê? Eu vou me preparar, porque como há uma demanda que está em escala cada vez aumentando mais, então eu preciso me preparar para isso. Só que eu ainda vejo muita dificuldade. Acho que o governo em si, ele ainda não entendeu essa real necessidade. Eu acho que o investimento e a capacitação de professores e de profissionais especializados ainda está menor por parte, né, do governo. Eu falo, quando eu digo governo, eu falo do governo de todo sentido, tanto o municipal, quanto o estadual, quanto o federal. Eu acho que ainda não houve esse entendimento dessa real necessidade e de que, de fato, a cada dia que passa, a gente tem notado, né, não só autismo, mas o TDAH, né? Entre outras patologias que essas crianças são acometidas e que precisam desse respaldo. Agora vamos falar sobre... Recentemente teve uma situação, né, que aconteceu, que viralizou nas redes sociais, que eu vou trazer aqui pra gente agora, que foi o caso daquela criança que estava ali no avião com a mãe, ela queria aquele assento. Mas não vamos falar da criança em si, né? Nós vamos falar de direitos, né? Doutora, mães de crianças atípicas, elas têm esse direito também durante a viagem. Tem. Olha só que interessante. Outro dia eu publiquei um vídeo na minha rede social que ele teve um alcance muito grande porque eu trouxe um direito que ninguém sabia, ou poucos sabiam, que é o direito a um desconto de, no mínimo, 80% na passagem aérea do acompanhante de uma pessoa com deficiência. Olha só, não é promoção. Eu destaquei na legenda isso. Não é uma promoção, é um direito. Se eu tenho um filho portador de uma necessidade especial, que ele dependa de mim para fazer qualquer voo, e é tão interessante, por isso que a gente destaca novamente a informação. É tão interessante porque esses voos, eles podem ser voos domésticos como os voos internacionais. Então, eu posso sair do Brasil para a Itália com uma passagem de, no mínimo, 80% de desconto. Como independente do destino. Independente. Na verdade, se vai para umas férias ou se vai para um tratamento de saúde. É um direito. Só que, né, como tudo, a gente precisa preencher requisitos para alcançar esse direito. Só que qualquer voo saindo do Brasil ou entrando no Brasil, acompanhante tem direito, né, desde que comprove a necessidade do passageiro, a um desconto de no mínimo 80%. Então, a gente fala que aqui as mães atípicas, elas estão sempre na linha de frente dessas brigas por seus direitos. Por quê? Eu sou mãe, você é mãe, a gente sabe o quanto a maternidade ela demanda da gente, né? Tanto quando eu estou numa condição, por exemplo, de uma mãe atípica, eu me coloco, de fato, numa linha assim, muito tênue de brigar pelo direito do meu filho, por buscar os melhores tratamentos possíveis dentro da minha realidade para o meu filho. Então, a mãe está ali. E um destaque bacana, Samara, porque a gente fala da criança, mas não fala da mãe, que tem se adoecido muito, inclusive. Eu estou com um projeto que, né, pode ser, tem uma outra oportunidade, a gente vai destrinchá-lo melhor aqui, que é esse olhar também para a mãe. Porque imagina, se uma mãe não está saudável,
ela não tem condição de cuidar do seu filho. Exatamente. E há um esgotamento muito grande de uma mãe atípica. Então, não é apenas uma criança que é atípica, a mãe também torna-se atípica, porque ela entra para o universo daquele filho, daquela criança. Então, pouco olha-se para a mãe, que muitas das vezes abandona o emprego, muitas das vezes perde o casamento, o marido não suporta a pressão, não aceita o diagnóstico. Eu tenho casos de clientes que falaram assim, o meu casamento acabou, e o meu marido até hoje, ele não aceita a condição da minha filha ser autista. Ele fala que não, ela não tem problema, porque assim, há um mistério na forma como a gente lida com a criança que tem TEA, porque parece-me que as pessoas estão muito atrelando o autismo a uma demência, e não é isso. Tem crianças, claro que tem suportes, né? Suporte, a gente trata o suporte 1, 2 e 3 de autismo, mas tem crianças, por exemplo, que vai ter dificuldade apenas na interação social. Vai ser mais introspectiva, não vai conseguir uma socialização com facilidade. Então, a partir de um diagnóstico eficaz, a gente começa a colocar condições para aquela criança se desenvolver para que amanhã ela seja um adulto mais seguro de si. Só que tem casos extremos também que acaba-se a estrutura familiar por conta do diagnóstico. Então, falando sobre o caso do voo, a mãe atípica, ela tem muito direito a partir da criança que está com ela. Por exemplo, eu sou uma mãe atípica, mas eu viajar sem o meu filho que é atípico não faz sentido algum eu buscar nada. E as pessoas confundem muito isso também, tá, Samara? E eu já atendi casos olha só, já atendi casos de cliente que falou assim, doutora, eu estava no banco e a minha criança é autista, só que eles não quiseram me atender como prioridade. Primeira coisa que eu falei, ele estava identificado? Não, ele não estava. Ele tinha algum laudo? A senhora levou algum laudo para... Não, eu não levei. Então, como é que a gente vai conseguir... Não vai adivinhar. Não tem como, entendeu? Então, assim, também tem que haver, do lado de cada mãe que está sofrendo toda passando por essa situação, também uma compreensão de que o mundo também não gira apenas em torno disso, no sentido de que tem que haver as condições necessárias para que use os seus direitos. Eu apenas falar e não comprovar é muito difícil. Então, esse caso da agência bancária me chamou a atenção porque acontece corriqueiramente. Eu estou na fila do mercado e o meu filho ele tem condições especiais, mas não quiseram atendê-lo. Mas, olha, é um direito do seu filho. Só que a gente também, para facilitar e não criar confusão em tudo, a gente também tem que estar preparado para isso. Hoje em dia nós temos a condição, que é uma lei, inclusive, da identificação da criança. É um crachá que tem todo o símbolo, né, do autismo, em que identifica, é uma identidade, uma identificação daquela criança. Então, onde aquela criança identificada estiver, facilitará muito o seu atendimento, né, a sua condição ali de resolver mais fácil. Só que tem que haver, de fato, essa preparação também. Então, a criança que estiver dentro de um voo, que ela for uma criança atípica, um autista, ela tem direito a todas as suas garantias. Porém, se ela estiver identificada, isso facilitará muito até mesmo a comissária de bordo atender melhor. Eu já vi vídeos, assim, comoventes, de fato, da comissária se identificar ao ponto de falar assim, olha, você está nervoso, você balança muito. Eu quando estou nervosa, eu também balanço muito. E a criança olhar para ela e falar assim, oxa, ela me entende. Né? Porque, assim, o autismo, a condição, existe um mundo paralelo dentro da sua cabecinha. Eu aprendi estudando, Samara, que a criança autista, ela aprende absolutamente tudo. Mas ela não tem a malícia, aquela perspicaz imediata de compreensão. Por exemplo, tem crianças que... O meu filho de 4 anos, se eu falar uma coisa para ele que eu estiver brincando a mentirinha, ele vai entender. A criança autista, ela é muito pura. Tudo para ela é verdade, até que você ensine que não é. Então, por que existe, por exemplo, uma das formas, né, do estereotipo que a gente identifica com a criança autista, por exemplo, é o empilhamento, é a organização. As crianças autistas, elas trabalham com coisas sincronizadas, porque aquela é a forma de leitura dela. Ou é, ou não é. Verdade. Então, assim, você, profissional, identificar isso, você traz também uma leitura de como lidar com aquela criança. Né? Você lida com a mãe, você lida com a criança e você tem até uma forma de resolver muito mais rápido e melhor o caso.
Doutora, com isso, a gente pode observar, né, que essas mães, elas ficam cada vez mais sobrecarregadas também, né? Tanto na dificuldade em ter acesso ali ao direito do filho, quanto também nessa questão que a senhora mesmo, né, falou, que a mãe, ela fica sobrecarregada. Como que essa mãe, ela pode ter esse auxílio? Como que ela pode ser ajudada? Esse projeto, né, que você tem em mente, um projeto para 2025. Se a gente puder, né, já adiantar um pouquinho, como que essa mãe, ela pode ser ajudada, ela pode ter esse suporte? Samara, veja, essa sobrecarga, ela é natural a partir de um diagnóstico. Eu costumo falar, e por meio de leituras, né, e conhecimento da área, eu falo que a partir de um momento que uma mãe tem um diagnóstico de uma criança que tem TEA, ela verifica também um mundo paralelo que ela vai precisar se adequar. Pelo medo, pelas dificuldades, pelas limitações. Quando eu falo desse olhar para a mãe, veja, o direito a diversos benefícios, em regra, é para a criança com a deficiência. Contudo, existem leis, inclusive, que dão garantias da redução da carga horária de trabalho desses responsáveis, seja a mãe, o pai, o cuidador responsável da criança, a uma redução de até 50% da sua jornada de trabalho sem nenhum tipo de diminuição no seu salário. Veja que benefício incrível, que ninguém sabe. Não, mas isso é verdade, porque as pessoas, elas não sabem disso. Quando você fala que essa mãe, ela pode ter essa redução da sua carga horária de trabalho, a empresa, como que fica essa situação ali? Ela vai se adequar? A empresa, ela precisa se adequar? Ela não pode fazer a dispensa dessa mãe? Não pode, existe uma garantia. Só que, veja, a lei, ela traz num primeiro momento que servidores públicos federais têm essa garantia. Na justiça, a gente consegue arrastar do servidor público federal para o estadual, o municipal e, em alguns casos, já vi julgados, inclusive, do setor privado. Então, não é apenas do setor público, mas também do privado. Veja, essa mãe, ela tem, a partir de um momento que ela precisa dispor de mais tempo para a sua criança, para o seu filho, ela também tem que ter essa adequação de uma rotina. Porque, olha, uma criança especial, uma criança atípica, ela tem uma jornada de acompanhamento muito intensa. A criança com TEA, ela precisa passar em regra por fonoaudiólogo, por psicólogo, por neurologista, por diversas áreas. Tem ali as atividades complementares, tem as terapias ocupacionais. Então, imagina só uma criança que depende de uma mãe para levá-la e buscá-la a todo momento. Como é que fica essa mãe? Então, por isso que existe muitas mães que adoecem, porque elas se veem dentro de uma nova realidade, às vezes não têm conhecimento do seu direito e elas precisam abdicar da sua vida pessoal em prol do seu filho, da sua criança. Então, sabendo dessa possibilidade de direito, existe também uma forma de você falar para essa mãe assim, olha, respira. Nós vamos conseguir ajudá-la, nós vamos adequar a sua realidade, a realidade do seu filho, para que não haja prejuízo. Porque uma mãe, num contexto hoje do nosso cenário brasileiro, que muitas das vezes é a provedora do seu lar, como é que ela abandona o seu trabalho para cuidar do seu filho que vai ter necessidade de tratamentos diversificados, que muitas das vezes o sistema público de saúde não consegue prover, e tem que ir para a rede particular, e como é que fica a condição financeira dessa família? Então, aí é uma decadência muito grande. Então, quando eu trago para essa mãe a possibilidade de uma redução da sua carga horária, ela se vê ainda mulher, porque eu posso trabalhar, eu não me anulei. Não há, eu falo assim que a maternidade a gente padece com amor. Porque a gente sabe como é ser mãe. Sim. Ainda mais de crianças, né? Assim, pequenininhos que demandam tanto. Eu tenho um de 2 e um de 4 anos de idade. Eu sei o quanto eles demandam de mim. Então, eu ter que parar a minha vida para servi-los, isso é com amor. Mas há em contrapartida também uma condição, como é que fica a mãe mulher? Né? O mercado de trabalho, ela traz para a mulher uma vida social, uma vida de interação. Então, assim, tirá-la daquilo para viver apenas o diagnóstico do filho também é muito severo para aquela mãe que não estava preparada. E o mercado de trabalho também, contudo, nessa condição de conseguir deixar que essa mãe ela consiga estar no mercado de trabalho, ela não deixe de cuidar, né, do seu filho que tem condições especiais, ela faça, né, toda essa
essa função Sim. que é de tratamento, que 90% das crianças atípicas precisam desse tratamento. E ela não se sente menos valorizada. Isso, anulada. Ela não se sente anulada. Isso é muito importante. É muito importante. E eu acredito que, para você que está acompanhando a gente, você já deixa aí o seu comentário. Você sabia desse direito? Conhece alguém que tem, né, uma criança atípica e que tá com esse problema de não ter tempo, de precisar trabalhar, mas também precisa cuidar do filho, porque se deixa o trabalho, vai faltar as coisas em casa, talvez não tenha o benefício. E a gente sabe que o benefício, ele também não vai suprir todas as necessidades. Não tem como. Porque o que acontece muito também que eu vejo no meu escritório? As demandas que vêm assim. Mães desesperadas porque o plano de saúde negou o tratamento do seu filho. Ou então mães que se recorrem ao sistema, né, público de saúde, sistema único, só que ali não tem todos os direitos ou ali as possibilidades de tratamento que é indicado para a sua criança. Veja, recentemente, eu achei isso incrível, recentemente foi julgado como uma condição obrigatória do plano de saúde colocar na sua forma de tratamento a uma criança com TEA, a interação através da musicalização. Veja, uma criança que precisa aprender por meio de estímulos, que seria a música, ela agora tem essa garantia dentro do plano de saúde. É uma obrigação. Aí o plano de saúde, muitas das vezes, de forma assim, intencional, ele limita também esse tratamento. Olha, eu vou liberar tantas sessões de fisioterapia, de fonoaudiólogo, disso ou daquilo. Não pode. Essas limitações também elas são ilegais. Enquanto houver necessidade de tratamento, o plano é obrigado a arcar com isso. Então, quando a gente fala, por isso que falar sobre uma criança atípica, a gente fala de uma mãe atípica, né? Porque não tem como a mãe ter uma vida extremamente ativa diante de uma situação de uma criança atípica. Então, essa mãe, ela torna-se atípica porque a sua adequação de realidade de mundo também foi alterado através de um diagnóstico. Então, todas essas buscas, Samara, por informações, como essa garantia que eu disse do desconto, dos 50% ali da jornada de trabalho, é algo extremamente importante. Só que não é divulgado. Eu atendi uma cliente outro dia, até pelo Instagram. Ela falou assim para mim, doutora, primeiro a prefeitura, ela não é daqui, primeiro a prefeitura humilha para depois ela conceder. Porque assim, você havia me perguntado, a empresa tem que se adequar? Sim, a empresa tem que se adequar. Então, a empresa não vai fazer compensação de carga. Por exemplo, eu te dou folga para você acompanhar seu filho hoje, mas amanhã você vai trabalhar mais. Não, não pode. É uma redução exata sem tocar no salário. Eu atendi essa semana uma mãe que é médica, falando assim para mim, doutora, eu tenho um filho com um diagnóstico fechado. Eu tenho trabalho no estado e no município. Como é que eu faço com a questão de plantão? Como é que eu faço com a minha jornada de trabalho, que é sobrecarga, né, de muitas horas em função? Como é que eu faço isso? Existe a possibilidade dessa redução. Ela não sabia, ela ficou assim, extremamente feliz com essa possibilidade. Ela é da área da saúde, ela me trouxe ali um questionamento, eu não sabia dessas garantias, e eu pude trazer para ela uma solução para a sua dor. Então, quando eu falo desse projeto, Samara, é um projeto que alcança, acolhe. Eu gosto muito dessa palavra, acolher. É uma criança acolhida, tem uma mãe acolhida. Eu já vi casos, inclusive, de profissionais, por exemplo, como eu, advogada, que trabalha nessa área, ter crianças em atendimento ali com os pais, em uma crise, que se eu não souber tudo sobre TEA, eu não sei lidar com aquilo. E se eu não souber lidar, eu também não consigo acolher a mãe. Então, eu preciso entender hoje sobre este mundo, sobre esse universo, com muito amor. Por isso que eu falo que o Previdenciário me escolheu. Isso é uma missão. É um amor assim que transcende. Porque você tem um nível de doação muito grande em prol do outro. É necessário, né? É necessário. Eu digo que quando eu me tornei mãe, eu aprendi que nós nos tornamos mãe também de todo mundo um pouquinho. Então, você olha todas as crianças com um olhar de mãe. Então, você chora a dor daquela mãe. Eu tenho parcerias, atendimento com mães. Aqui em Cacoal tem um grupo que até quando eu fui a me aprofundar no assunto, eu me assustei com o número de mães atípicas. Ao todo tem mais de 500 mães atípicas em Cacoal. É muita mãe.
É muita mãe. Aí eu fiquei como missão, falei, como é que eu posso servir? A criança, ela tem ali o olhar, né? Tem vários profissionais que precisam estar ali preparados para atendê-la, mas e como é que a gente serve essa mãe também? Eu sirvo trazendo ela os seus direitos. Olha, mãe, você pode ter uma redução sem peso. Você vai continuar trabalhando, vai continuar provendo, não vão tocar no seu salário e você vai poder acompanhar o desenvolvimento do seu filho. Porque se você for pôr numa balança, Samara, sem dúvida, a mãe, ela faria tudo e faz tudo pelo desenvolvimento do seu filho. Ela deixa de ganhar, ela deixa de trabalhar, ela deixa de se nem cuidar. pensa nisso. Ela deixa de pensar nela para cuidar do filho. Né? Isso não só uma mãe atípica, né? A gente também que não é. A mãe, ela faz isso. A mãe, ela faz isso. Ela se abdica de tudo em prol ali do seu filho. Sim. Isso é muito bonito. Agora, imagine só uma mãe que precisa estar ali 24 horas com esse filho, porque a gente está falando de criança. A gente está falando de criança. Só que a gente também tem que lembrar que essa criança, ela também vai crescer. Sim. Né? Essa criança, ela vai crescer e ela não vai deixar de ser atípica. Ela vai continuar sendo uma criança atípica. Um adulto atípico. Um idoso atípico. Aquilo que eu falei. O diagnóstico nasce e morre com a pessoa. Verdade. Como eu descobri esse universo? Eu comecei a estudar o mundo da criança com TEA a partir de uma necessidade que surgiu na minha casa. Sério, doutora? Eu comecei a estudar pelo meu filho que foi diagnosticado com TEA. E por isso que eu falo que é missão. E assim, eu até me emociono quando eu falo sobre isso, porque existe um amor que transcende. Um dia eu coloquei o meu filho para dormir e eu comecei a rolar pelo feed do Instagram e eu conheci uma advogada que me inspirou muito também, há um tempo atrás. E ela sabe tudo sobre criança atípica com TEA. E eu falei assim, eu preciso aprender mais. Eu vou aprender pelo meu filho. E como aquilo me enche, isso vai transbordar. Então, quando eu falo que eu sirvo com a minha profissão, Samara, é porque eu estou abastecendo o meu celeiro para, a partir disso, transbordar. Então, eu comecei, talvez se eu não tivesse um filho atípico, eu não teria despertado este olhar, com tanto amor e com tanta sensibilidade. Então, surgiu da minha necessidade e eu acredito muito em propósito. Então, Deus colocou a condição para que, a partir disso, de fato, com o meu conhecimento jurídico, eu pudesse levar isso adiante. Então, quando eu falo de uma mãe que tem uma redução de carga horária, é porque eu tenho essa dor. Né? Eu trabalho muito, a minha rotina ela é intensa. Como é que fica? Tem mães que ainda têm condições, por exemplo, de deixar alguém para fazer esses corres. Né? Vou levar 3 vezes na semana não sei quem, qual profissional. Mais 2 vezes na semana mais psicólogo, mais fonoaudiólogo, mais música, mais isso e tal. Tem mães que ainda têm condições de ter alguém à disposição, mas tem outras que não têm. E como é que fica essas? Verdade. Então, assim, é um propósito para tudo. E eu comecei a estudar pelo meu. E hoje, com muito amor, eu consigo ouvir mães, acolher mães e servir outras mães. E, além de tudo isso, aprender também, né? Porque você também, sendo uma mãe atípica, você sabe ali quais são seus direitos. Sim, né? Sem dúvida. Seus direitos, eles não serão negados, né? E, através dos seus direitos, você entendendo os seus direitos, você consegue, né, se dispor, como você mesmo disse, a ajudar outras mães. Olha, isso é muito bonito, né? E a gente sabe que hoje em dia, o que as pessoas mais buscam é informação, mas aquela informação com credibilidade, aquela informação de fato verdadeira. Porque, mesmo em um universo tão necessário, ainda há muitas fake news, ainda há muitas informações desencontradas, ainda há profissionais que não estão aptos a trabalhar em certas áreas porque eles não têm conhecimento. Eles não buscam, na verdade. Não buscam são rasos, conhecimento. Né? São rasos, são conhecimentos rasos. Exatamente. E aí ele não consegue transcender para outra pessoa que vai lá em busca, e aí frustra uma pessoa que vai lá atrás de um direito, atrás de apenas uma informação com uma informação errada. E aí vai virando um turbilhão de coisa na cabeça, né, de quem necessita de informação. A nossa entrevista foi muito, muito, muito necessária, muito importante. Eu acredito que quem está acompanhando a gente sabe
o quanto isso vai ajudar outras pessoas, quanto essas informações vão ser úteis para outras pessoas. Mas é claro, né? A gente já quer que você deixe aí um convite para as suas redes sociais, né? Para que as pessoas possam te seguir lá também nas redes sociais. Se precisarem de informação, já podem aí procurar a doutora Carol Fernandes, que está à disposição aí para ajudar, com certeza, outras mães, outros pais, né? Atípicos, tanto aqui de Cacoal quanto do estado todo, né, doutora? Do estado do Brasil, atendo o Brasil inteiro. Que maravilha! Atendo o Brasil inteiro. Então, ó, quem quiser, eu faço esse convite com muito amor para que você venha realmente conhecer a minha página do Instagram, que hoje é o lugar onde eu mais deposito informações. Informação tanto da rotina, né, dos direitos, como também informações assim, de qualidade muito apuradas no meu feed. Então, quem quiser aqui, que estiver nos ouvindo, acompanhando, por favor, me siga. É adv.carol com K Fernandes. É bem fácil. adv.carol com K Fernandes. Já coloca lá, hein? Olha, eu vim pelo Pod Rondônia, viu, gente? Dá uma moral para nós aí. É isso. Olha, doutora, muito obrigada. Suas considerações finais, por favor. Uma entrevista muito proveitosa, né? Quero te agradecer por ter vindo, por ter participado, né, daqui do nosso podcast. Será sempre bem-vinda. Né? Quando tiver outros assuntos e também quiser trazer informação para o nosso público, o nosso podcast está à disposição da senhora. Muito obrigada, Samara, pelo convite. Você foi uma das primeiras pessoas, né, que eu pude compartilhar ali desde o celeiro, o nascimento desse projeto que eu estou ainda dando vida, que, como eu disse, existe um propósito que transcende o direito. Eu sou uma mãe que descobriu que outras mães precisam ter voz também, levantar essa bandeira. Então, o preconceito é a primeira barreira que a gente encontra, e com ele vem o medo. Então, eu acredito que a informação, ela te libera. Te libera para você ser realmente assim, empoderada para viver o que lhe é garantido. Se a lei traz garantias, busque-a. Busque através de profissionais qualificados, com informações reais, né? Não sejam fake news, não sejam rasas. Então, assim, hoje, ter voz aqui, para mim, foi de suma importância e faz parte dentro desse projeto, dentro do meu propósito de levar informação para este público de mães e crianças atípicas. Muito obrigada. Eu acredito que esse projeto ele vai ali amadurecer, ele vai criar cada vez mais forma e vida, e eu quero, sim, outras vezes vir aqui compartilhar mais informações com vocês. Muito obrigada. Vai ser um prazer muito grande te receber. Bom, nós vamos ficando por aqui com o nosso Pod Rondônia, com essa entrevista super produtiva com a doutora Carol Fernandes, falando sobre direitos, né, de crianças atípicas, né, e também direito para as mães dessas crianças e muita informação positiva. Até a próxima com mais uma rodada de entrevista aqui no Pod Rondônia.